Normalmente eu não venho aqui pra falar, não gosto muito de dispor, sou meio envergonhada, mas hoje eu tava pensando algumas coisas e eu acho que é importante compartilhar. Eu comecei a ler um livro que se chama A Liturgia do Ordinário. Já é um livro que eu tava há muito tempo querendo ler. Deus começou a falar muito comigo. Hoje em específico eu tô cuidando dos filhos de dois amigos, duas crianças lindas que eu amo, estão aqui gritando ao fundo. E Deus começou a falar comigo sobre isso, sobre como muitas vezes a gente é mesquinho, como a gente é egoísta em algumas situações. E como a gente consegue mudar a nossa vida, mudar a nossa perspectiva de espiritualidade quando nós olhamos para as coisas pequenas do nosso dia a dia, para as situações que são pequenas, para as coisas que são comuns no dia a dia e que muitas vezes nós não damos valor. Nós achamos que Deus fala conosco através das coisas grandes, quando Deus manda uma pessoa, um homem de Deus, ou uau, algo muito grande. E eu acredito nisso, eu acredito na voz profética, acredito que Deus usa os profetas. Mas quando a gente percebe que Deus fala no nosso cotidiano, nos detalhes da nossa vida, a gente perde essa perspectiva de que eu preciso que alguém fale comigo, que alguém entregue um recado de Deus para mim. E uma das frases que me chamou muita atenção foi desse livro, logo na introdução, falando sobre o ato de lavar as louças, que diz que todo mundo quer uma revolução, todos querem uma revolução, mas ninguém quer lavar as louças. Por quê? Porque lavar a louça é uma coisa que é repetitiva, que é cotidiano, que é uma coisa básica. Ninguém quer lavar a louça, mas todo mundo quer que as coisas grandes aconteçam. Quando a gente começa com as coisas pequenas, começa a criar hábitos pequenos, hábitos que são assim simples, mas que mudam a nossa vida, nós percebemos que as coisas grandes são feitas de muitas coisinhas. Um exemplo simples é que muitas vezes nós não estamos preparados para coisas que vão acontecer na nossa vida, porque nós não estamos adaptados, ou não estamos ajustados, ou não estamos prontos para as coisas pequenas que Deus dá nas nossas mãos. E quando a gente não está pronto para as coisas pequenas, Ele não vai dar coisas diferentes, Ele não vai dar coisas grandes, porque Ele não vai colocar nas nossas mãos coisas, recursos, situações, pessoas que nós não estamos preparados. Deus é um pai cuidadoso, Ele é um pai zeloso, mas Ele não vai dar nada que nós não estejamos preparados para receber. Então, se você não está recebendo, se você não está alcançando algumas coisas, é porque você não está preparado para receber nesse momento. Então, muitas vezes nós reclamamos daquilo que nós não temos, ou nós não damos valor às coisas que foram confiadas a nós. E nós precisamos entender que tudo que foi colocado nas nossas mãos, nós precisamos cuidar com amor e com dedicação. Isso me lembra o princípio da mordomia. Nós somos mordomos do Senhor. Tudo que vem na tua mão, tudo que vem na minha mão, não é meu. É para que eu possa cuidar, para que eu possa amparar, para que eu possa ativar, que eu possa impulsionar, para que possa cumprir o propósito de Deus. Então, eu cuidando das crianças e aqui pensando como seria se fossem meus filhos. Se fossem meus filhos, eu teria que estar cuidando da mesma forma. Não é porque são filhos dos meus amigos que eu vou cuidar de forma diferente, não. Porque nesse momento eu sou solteira, não tenho filhos, não sou casada, mas quando o Senhor colocar nas minhas mãos pessoas, flechas, né? Como a palavra diz que os filhos são como flechas, essas flechas elas não são minhas, elas são do Senhor. E elas precisam ser impulsionadas para cumprir o propósito pelo qual o Senhor os criou. Qual que é o destino profético de cada um deles? Então, nós precisamos olhar para as pessoas como recursos que foram colocados no nosso caminho. E eu não digo recursos de uma forma pejorativa, como se alguém fosse uma forma, um meio de alcançar alguma coisa, mas realmente como pessoas, como tesouros que Deus nos confia para que nós possamos cuidar, para que nós possamos amparar, para que nós possamos ajudar e que eles alcancem, que eles consigam descobrir qual a identidade deles de filho, quem eles são em Cristo e o que eles foram chamados para fazer. Então, quando eu olho para qualquer pessoa e eu vejo que ela foi criada por Deus e que Jesus entregou a sua vida, o mesmo sangue que se derramou na cruz pela vida dela foi derramado pela minha vida, eu não posso tratar as pessoas de qualquer jeito. Eu preciso dar o meu melhor, eu preciso entender que eu preciso servir da melhor forma. Muitas vezes a Bíblia que as pessoas vão ler são as nossas vidas, são as nossas atitudes. E eu não estou falando isso para me engrandecer ou nada, não, é porque eu levei um tempo para aprender isso. E graças a Deus eu tenho aprendido, a cada dia eu tenho ouvido um pouco mais, eu tenho conseguido entender o que Deus tem para minha vida. E quando eu entendo que o meu chamado é impulsionar a vida do outro, para mim é uma alegria ver o outro crescendo, ver o outro desenvolvendo. Ainda que aquilo que eu ache que era o melhor para mim, talvez eu não esteja alcançando. Mas Deus sabe o que é o melhor para você, porque foi Ele que te criou. Ele te criou com um propósito. E o principal propósito de Deus na nossa vida é refletir a glória de Jesus, refletir a glória de Deus, refletir aquele que nos criou.
Talvez você se pergunte, para que eu fui criado? O que eu preciso fazer? Você não precisa só fazer. Existem coisas que nós precisamos fazer, mas o nosso primeiro chamado é ser filhos de Deus, é refletir a glória do nosso Pai. Você precisa refletir aquele que te criou, aquele que se entregou por todos nós, aquele que deu a sua vida, aquele que era o maior servo, o servo que se entregou, que se doou por nós. Isso que nós precisamos refletir, nós precisamos nos doar pelas pessoas, nós precisamos nos entregar, nos doar, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome dele seja expandido e que o reino dele seja ampliado aqui na terra, assim como ele é no céu. Então eu queria comentar isso com vocês e deixar essa reflexão para que você olhe para a tua vida e pense, será que eu estou refletindo a glória de Deus nas coisas que eu estou fazendo no meu dia a dia? Será que as minhas atitudes, será que as coisas que eu faço, será que no meu trabalho, será que nos relacionamentos que eu tenho, será que eu tenho sido realmente um cristão, aquele que reflete a imagem de Cristo? Será que eu sou um pequeno Cristo, uma cópia de Cristo, onde quer que eu esteja? Na minha família, no meu trabalho? Talvez você foi colocado numa posição de destaque, numa posição de autoridade, talvez você é o líder de uma companhia, talvez você é um profissional que tem contato com muitas pessoas. O que será que Deus espera de você nesse lugar onde você foi colocado? Nós precisamos entender que Deus nos colocou em lugares estratégicos, com posições estratégicas, para que nós pudéssemos refletir a glória dele, que as pessoas leiam a palavra de Deus, leiam a Bíblia através das nossas atitudes. Esse é o nosso chamado principal, refletir a glória de Cristo. É isso, gente.